Bom dia e a santa paz do Senhor Jesus, uma linda sexta-feira para os irmãos ouvintes da Palavra de Deus. Estou mencionando por alguns minutos, irmãos, a Palavra de Deus, a palavra sempre humilde. Estou continuando com o estudo, ou seja, a Palavra de Deus, Lucas capítulo 24, a ressurreição de Jesus. Esse dia eu falei aqui no YouTube, tinha 53 capítulos, não, irmão, me perdoa, 53 versículos de Lucas capítulo 24, né? E no primeiro dia, o tempo não é muito, mas falei sobre Lucas, do versículo 1 ao 10, que fala, elas foram até o sepulcro, depois revela o nome delas, Maria Madalena, Joana e as demais irmãs, né, irmãos? Depois eu falei, que foi ontem, do versículo 13 ao 36, ou seja, o 35, né, irmãos? Os dois discípulos nos caminhos de Maús, falei ontem, irmãos, né, irmãos? Tá aí no YouTube, né? E hoje quero falar do versículo 36 ao 43. Jesus aparece aos discípulos. O que é aparecer, irmãos? Eu compareci ou apareci no trabalho. É mais do que justo, né, irmão? Senão não tem como nós ganhar o salário para sobreviver. Eu apareci no jogo de futebol. Eu apareci numa roda de fofoqueiro. Eu apareci em muitos lugares. Mas aqui é Jesus, irmãos. A palavra apareceu. Eu estou conduzindo a palavra apareceu. Aqui Jesus no versículo 36, ele fala, ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio dele, disse, a paz seja convosco. Então os irmãos entendam onde Jesus apareceu. Ele não apareceu em cima de uma pedra, em cima de um pé de árvore, ele apareceu no meio dos discípulos. E quando ele diz, no meio dos discípulos, ele diz, a paz seja convosco. Que coisa linda, né, irmãos? Onde está essa referência também? Está lá em João capítulo 20, do versículo 19 ao 23. É o mesmo texto, irmão, não muda nada, pode mudar do A para o B, mas o texto é o mesmo. Versículo 37. Eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditavam estar havendo um espírito. Não era para menos, irmãos. No versículo 37, eles estavam surpresos, os discípulos estavam surpresos, atemorizados. O que é uma pessoa atemorizada? Uma pessoa que estava com medo, irmão. Estava tremendo ou temendo. Não acreditava, estava acreditando ser um espírito, né? Para nós, uma assombração, mais claro a palavra, né, irmãos? Versículo 38. Mas ele disse, porque estáis perturbados e porque sobe dúvida em vosso coração. Pegar 3 palavras nesse versículo, irmãos. Versículo 38. Porque, mas ele lhe disse, ele quer dizer, ele só, foi Jesus que disse, né? Porque eles, se fosse eles, fosse os discípulos, falava eles, mas aqui está escrito ele, mas ele lhe disse, por que estáis perturbados? Uma pergunta de Jesus para o discípulo. Perturbado. O que é um homem perturbado? O que é um homem cheio de perturbado? O homem perturbado, ele bate na mulher, ele espanca o filho, ele maltrata os irmãos, ele faz barbaridade. Perturbado, irmãos, de espírito. Outra palavra, dentro do versículo 38. Porque sobe dúvidas. A dúvida também, né, irmãos? Tem pessoa que tem dúvida, né? Tomé teve dúvida, se for o senhor mesmo, né? Posso colocar o dedo na ferida. Então, dúvida não posso ter. A palavra dúvida em vosso coração, né, irmão? Vosso coração, ou nosso coração, né? A dúvida é nosso coração, né? Às vezes não acreditamos. Versículo 39. Jesus falando, é o próprio Jesus dizendo, né? Vede as minhas mãos, mãos, irmãos. Pés, que sou eu mesmo, né? Jesus disse, não é outro, não é Pedro, é Maria, não é João, não é Chico, não é fazendeiro, é eu mesmo. Vede as minhas mãos e meus pés, sou eu, né? Diz ainda, apalpai, o que é apalpai? Estou apalpando a minha carne. Jesus diz, apalpai e verificai, apalpai e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso. É verdade, irmão. Quando nós descemos a sepultura, né, a nosso corpo carnal vai
A terra é a nossa alma, né? Mas aqui com Jesus foi diferente. Ele disse, porque um espírito não tem carne nem ossos. É verdade, um espírito não tem carne e não tem ossos, mas como vedes que eu tenho, né? O corpo de Jesus não era o corpo material, era um corpo espiritual. Como aquele dia, nós vamos receber esse corpo, como de Jesus Cristo, né, irmãos? Aquele grande dia, né? Então, irmãos, nós havia esquecido 30, 40 anos na sepultura, aquele ente querido, aquele pastor que pregava, aquela ovelhinha, depois esquecido, mas aquele dia, né? Aquele dia, a coroa de glória está esperando esse irmão e semana, aqueles que morreram em Cristo, né? Versículo 40, para encerrar, para não ficar muito longe o vídeo, né, irmãos? Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, como eu disse, né? As mãos e os pés, ele mostrou, Jesus falou, eu não quero que fique com dúvida, eu sou eu mesmo, né? Eu morri, como diz Isaías, Jeremias profetizou, né, dessa ressurreição. Eu creio que Jesus começou a mencionar desse jeito, a pregação de Jesus, né, bem clara, né? Jesus, às vezes ele corrigia, tivesse que corrigir, ele corrigia, tivesse exaltar, ele exaltava, mas a palavra do Senhor, ela era bem concebida, né, irmãos? Versículo 41 e 42 e 43, para encerrá-lo. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse, tens aqui alguma coisa que comer? Mas, irmãos, os discípulos não estavam preocupados com o que comer. E Jesus falou, mas tem alguma coisa para comer? No versículo 42, então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Mas, irmãos, peixe assado e mel combinam, irmãos? No almoço, nós pegar um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Mas não é coisa de nós discutirmos. Se Jesus falou, está falando. Jesus falou, tem um pedaço de peixe e um favo de mel. Coisa linda, irmãos. Salgado com doce, às vezes não combina. E Jesus falando do favo de mel e do peixe assado. E eles comeu na presença, e ele comeu na presença dele. Ele, Jesus, comeu na presença dele, do discípulo, o favo de mel, o peixe assado. Está escrito, irmãos. Está escrito aqui no versículo 33, ele comeu na presença deles. Muitos não acreditam nessas palavras. Muitos não acreditam no Evangelho do Senhor. Mas se o Senhor me desse a oportunidade, poderei estar falando, nesse capítulo 24, tem Jesus explica a Escritura, que também tem a ascensão de Jesus. Então, vamos deixar nas mãos de Deus. Receba um grande abraço, teu irmão, companheiro, presbítero João dos Santos Silveira. Vamos fazer um negócio espiritual. Você ore por mim, eu oro por você, assim nós daremos nossas mãos espiritual até a volta de Cristo. Se nós descer a sepultura, vamos descer glorificando e louvando a Deus. Um dia nós vamos encontrar na Nova Jerusalém. Um grande abraço, irmãos do mundo inteiro. Se esse vídeo chegar na cadeia, volta para Jesus. Se você está afastado, você que está distanciado dos caminhos, há uma grande chance de salvação. Em nome de Jesus.